Bem, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com laço de repetição. Na última aula a gente viu a questão da condicional. A gente viu o if, né, que é o se em Portugal. Então agora a gente vai ver a questão de laço de repetição. Lá em Portugal vocês viram o laço de repetição, o para, não foi isso? Aqui em C a gente vai ver, no lugar do para, a gente utiliza o for, ok? Quando é que eu vou usar um laço de repetição? Quando a gente trabalhou com condicional, ou então calculando apenas uma variável, né, a gente queria sempre mostrar um resultado apenas. Né? Por exemplo, quando eu dei aquela questão lá, para poder calcular uma média de 3 notas, o usuário entrou com 3 notas, né, digitou 3 notas, eu somei as 3 notas, dividi por 3 e mostrei o resultado, qual que era a média. Então o resultado era um só, era um único resultado. Então eu precisei fazer uma conta dentro do C e dar a resposta que foi um número só, que foi a média. Aqui em laço de repetição é quando eu preciso verificar vários números e dar provavelmente mais de uma resposta. Ok? Eu vou passar uma questão aqui agora para explicar melhor o que é esse laço de repetição, o que é o for. Então vamos pensar numa questão seguinte. Vamos supor que eu quero mostrar todos os números, o quadrado de todos os números de 1 a 20. Ou seja, eu quero mostrar qual é o quadrado do número 1, qual é o quadrado do número 2, do número 3, do número 4, até o número 20. Então, vocês estão vendo que eu vou precisar calcular o quadrado de todos esses números, do número 1 até o número 20. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu vou incluir a biblioteca, não é isso? As 3 bibliotecas lá. Primeiro, include stdio.h. Vou para a linha de baixo, vou colocar a nova biblioteca. Include stdlib.h. Vou para a linha de baixo, coloco hashtag include locale.h. Então, incluir as 3 bibliotecas. A biblioteca stdio, que é de impressão, a de stdlib, que gera um emulador do DOS, né, do Windows, e a locale.h, que é a que tem a linguagem que eu vou utilizar. Ok? Todo mundo lembra disso aí, né? Então, vou iniciar meu programa com o main. Main, abre parênteses, fecha parênteses, e abre chave. Abrir a chave, então agora, como a questão diz, então o que eu vou fazer? Mostrar o quadrado dos números de 1 a 20. Então, como diz a questão, eu vou mostrar os quadrados do número 1 a 20. Então, eu não estou pedindo nada para o usuário digitar. Né? Então, o usuário não vai entrar com nenhuma informação. Eu não vou ter que colocar um printf, digite 20 números. Não. Eu só quero mostrar quais são os quadrados dos números de 1 até 20. Então, eu não vou precisar que o usuário digite esses números. Ok? Então, eu não vou precisar de colocar lá o printf para ele. Muito menos o scanf, né? Que é o que ele vai, que é a leitura do que ele digita. Né? Então, dentro do main aqui agora, dentro da chave, o que eu coloco? Set locale, é isso? Para poder colocar a linguagem, né? LC underline all, vírgula, portuguesa, né? Para adotar a linguagem portuguesa como padrão. Ponto e vírgula no final. Vou para a linha de baixo. Aqui nas outras questões, como eu disse, a gente colocaria o printf pedindo ele para digitar um número ou uma sequência de números. Como eu não vou precisar mais, eu vou direto para declaração de variável. Ok? Então, eu vou já direto para a declaração de variável. Então, eu vou declarar a variável do tipo inteira, uma variável chamada i. Essa variável i, para mim, vai ser uma variável que vai, a cada momento, ser alterada. Então, uma hora ela vai valer 1, outra hora ela vai valer 2, outra hora ela vai valer 3, até ela valer 20. Eu vou mostrar para vocês, dentro da repetição, como é que eu faço isso. Ok? Então, eu vou criar essa variável que o usuário não vai precisar digitar algo para eu armazenar dentro dessa variável chamada i. Certo? O usuário não vai precisar digitar para armazenar aqui dentro nada. Essa variável vai mudar sozinha, de 1 até 20. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, declarei a variável i, ponto e vírgula, vou zerar a variável i. Ok? E recebe 0, ponto e vírgula.
que eu vou fazer agora? Eu estou querendo, como a questão pede, mostrar o quadrado dos números de 1 a 20. Então, meu i atualmente vale quanto? Vale 0, né? E eu preciso mostrar os quadrados dos números de 1 a 20, ou seja, o i vai ter que começar valendo 1. Para ele começar valendo 1, como eu coloquei aqui na frase, ó, para ele começar valendo 1, para ele. Então, para ele aí, ó, for. Para ele começar, olha lá, ó, valendo 1, olha só, para o i começar valendo 1, até valer quanto? Até o i ser quanto? Ser 20, olha só. I ser menor ou igual a 20, então ele vai até 20. Ele vai fazer isso de quanto em quanto? Ele vai fazer isso de 1 em 1, olha lá, ó, i mais mais. Então, o for, ele funciona dessa forma, que está aqui, ó. Eu vou fazer o início do i, quanto que ele vai valer, até quando que ele vai valer e como é que ele vai mudar de 1 em 1. E mais aqui quer dizer isso, ele vai incrementando 1. Toda vez ele vai somar. O i vai começar valendo 1, olha só. O i vai começar valendo 1. Depois ele vai passar a valer 2, porque isso aqui, ó, esse mais vai incrementar mais 1, né? Vai incrementar 1 no valor de i. Então, se ele era 1, ele vai para 2. Depois dele rodar como 2, depois ele vai rodar como 3, porque esse mais vai incrementar de novo. Até ele incrementar até chegar no valor 20. Quando ele incrementar e chegar no valor 20, ele vai chegar no valor 20 e vai rodar, vai executar. Quando ele for incrementar de novo, o i vai para 21. Só que o for não vai rodar de novo, porque ele só vai até 20. Ok? Então ele vai até 20. Quando o i virar 21, ele não roda mais. Então, olha, repetindo. O for, então, ele vai de 1, olha só, no meu caso, desse programa, ele vai de i igual a 1 até i menor ou igual a 20, ou seja, até 20, e vai de 1 em 1, e mais. Ok? Do mesmo jeito do se, quando eu falo lá, ó, se uma determinada condição, eu não coloco uma chave para poder, então aqui também eu faço, ó, coloco uma chave. Então, para i, olha só, para i de 1 até 20, de 1 em 1, que é isso que eu estou falando aqui, faça. O faça é essa minha chave aqui, faça. Faça o quê? Eu vou ter que imprimir, olha só, eu vou ter que imprimir o valor de i, não vou? Só que eu preciso imprimir o valor de i ao quadrado, então i vezes i. Olha só a jogada qual que é. Então, na hora que eu preciso imprimir o valor do número de i igual a 1 até i igual a 20, só que eu preciso imprimir ele ao quadrado, que é o que eu peço na questão. Mostrar o quadrado dos números de 1 a 20. I vai estar valendo 1 a primeira vez. Quando ele estiver valendo 1 a primeira vez, eu não posso colocar para ele imprimir só i aqui, porque ele vai imprimir 1. Eu tenho que imprimir i vezes i. Aí ele vai imprimir 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, tudo bem. Quando ele imprimir isso aqui, ele vai chegar aqui no fim desse... Quando ele imprimir o 1 aqui, né, na primeira vez que ele rodar o for, ele vai chegar aqui, vai voltar a rodar o for de novo. O for agora vai valer 2, porque ele incrementou aqui no i++. Então o i agora vale 2. Quando o i valer 2, ele vai imprimir de novo. Só que ele vai imprimir quem? 2 vezes 2. Está aqui, i vezes i. Ele vai imprimir, então, 4. Ok? Ele vai incrementar de novo o i. O i agora vai valer 3. Então, na hora de imprimir, ele vai imprimir, ao invés de 3, ele vai imprimir 3 vezes 3. Então, ele vai imprimir 9. Está entendido aqui? Então, o for, ele serve para isso. Para eu criar um laço de repetição. Então, ele vai repetir de um início que eu preciso até o máximo de um valor que eu preciso e como é que eu quero que ele repita. Ok? E tudo que ele for repetir, enquanto ele estiver repetindo esse for, enquanto ele estiver rodando for, tudo que tiver aqui dentro ele vai ser executado. Ok? Depois de fazer isso aqui, o que é que eu coloco? O system pause, para poder parar a execução do programa. Ok aqui? Então, olha lá, ó, vou repetir. Incluir a biblioteca stdio, incluir a stdlib, incluir a locale, iniciei meu programa aqui com o main e a chave, setei a linguagem portuguesa, que é a que eu vou usar no programa. O problema qual é? Mostrar
o quadrado dos números de 1 a 20. Ou seja, o quadrado de 1 ele vai mostrar 1. O quadrado de 2 ele vai mostrar 4. O quadrado de 3 ele vai mostrar 9. O quadrado de 4, 16. Então ele vai mostrando os quadrados dos números de 1 até 20. Como eu não vou precisar de pedir o usuário para digitar um número, eu não vou precisar de colocar o printf, nem o scanf, né? Que aquele printf lá nas outras questões era pedindo para o usuário digitar um número. Eu não vou precisar, então eu vou direto para a declaração de variável. Então, eu vou declarar essa variável i aqui, que para mim vai ser uma variável que vai mudar. Ela vai mudar de 1 até o número 20, porque eu vou precisar de imprimir os quadrados do 1 até o 20. Então, eu declarei, criei a variável i, depois eu zerei a variável i recebe 0, ponto e vírgula. Depois de receber 0, então agora eu vou fazer o last de repetição, que é o for. Como é que ele vai funcionar? Ele vai fazer o i rodar de 1, tá aí, ó, i igual a 1, até i igual a 20, ou menor ou igual a 20, né? I igual a 20, de 1 em 1, e mais. Ok? Toda vez que ele rodar, toda vez que o i estiver valendo um valor, né? For um valor, ele vai executar o que está aqui dentro. E o que eu quero que ele execute? Eu quero que ele imprima só. Ele só vai imprimir o valor de quem? De i vezes i. Quando o i for 2, ele vai imprimir i vezes i 4. Quando o i for 3, ele vai imprimir i vezes i 9. Por aí vai. Quando o i for 10, ele vai imprimir 10 vezes 10, ele vai imprimir 100, aqui no lugar de porcentagem d. Ok? Então eu vou salvar lá agora e vou executar F9. Então ele vai mostrar para mim o quadrado dos números de 1 a 20. Ok? Aí, ó, quadrado de 1 é 1, quadrado de 2 é 4, quadrado de 3 é 9, de 4 é 16, até o quadrado de 20, que é 400. Ok, pessoal? Agora a gente vai fazer outro exercício para poder fixar de novo. Então, o exercício é o seguinte. Vamos fazer um programa que exiba todos os divisores de 500. Ou seja, todo número que for divisor de 500, eu vou imprimir esse número, certo? Por exemplo, o número 1 é divisor de 500, porque 500 dividido por 1 dá o resultado 500 e não sobra nada. O 2 também é divisor de 500, porque 500 dividido por 2 dá 250 e também não sobra nada. Então, o divisor de um número é aquele que quando divide um número, o resto é zero. Ok? Então, outro número, 500 dividido por 10. O 10 também é divisor de 500, porque 500 dividido por 10 dá 50 e não sobra nada também. Ok? Então, como a gente vai fazer? Eu vou permanecer com os includes, né? Das bibliotecas aqui, não vou alterá-las. Vou permanecer com o início do programa aqui, com o main, e com a linguagem portuguesa que eu adotei aqui, certo? Então, vou apagar essas outras linhas aqui. Então, de novo, como eu não estou pedindo que o usuário digite nada, eu não estou pedindo ele para digitar um dado, eu só estou querendo mostrar os divisores os divisores de 500, né? Então, eu vou apenas precisar de uma variável que é a variável i, como eu falei no outro programa, né? A variável i, eu preciso dela, porque ela é a que vai fazer meu número sair do número 1 até o número 500, para eu ver quais deles, de 1 a 500, são divisores de 500. Ok? Então, declarei a variável i, vou zerar a variável i agora, zerei, ponto e vírgula, né? Então lá, i recebe 0, ponto e vírgula. Então agora eu vou fazer o for, né? Que é o laço de repetição que vai fazer com que o i saia. Olha só, que o i vá de 1 até 500. Tá vendo? Então o i vai sair de 1 e vai até 500. Porque eu quero saber de 1 até 500 qual que é divisor de 500. Ok? Então o i vai valer 1, depois ele vai valer 2, depois ele vai valer 3. Ele vai fazer isso subindo de 1 em 1 a partir desse momento que eu coloco i mais aqui. Ok? Então i mais. Ah, Paulo, se eu quisesse fazer o contrário, fazer de 500 até 1.
É possível? Você pode fazer de 500 até 1 também. Só que aqui você tem que usar o menos menos. Ou seja, você vai decrementar, né? Tá claro aí? Então, ó, como eu vou incrementar de 1 até 500, eu vou colocar aí mais mais. Se eu fosse fazer o contrário, de 500 até 1, eu colocaria i menos menos. Ok? Então, i mais mais, ó. I mais mais. Então, eu vou de 1, o i vai valer 1, até o i valendo 500, de 1 em 1. Vai subindo, o i vai subindo de 1 em 1. O que eu vou fazer então para isso? Faça. Então, toda vez, como eu disse, toda vez que o número, o divisor de 500, o número der um resto zero, né? Na hora que eu pegar 500 e dividir por esse número e o resto for zero, ou seja, não é o resultado ser zero, é o resto, não sobrar nada. Então, por exemplo, a mesma coisa eu pegar 4. Se eu pegar o número 2, o 2 é divisor de 4? Porque 2 vezes 2 dá 4 e o resto é zero, certo? 3 é divisor de 4? Não, porque 3 vezes 1 dá 3 e o resto é 1. Okay? Então, toda vez que sobrar resto, ou seja, que o resto não for zero, esse número não é divisor do número que eu quero. Então, para ser divisor de 500, o resto tem que ser zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que imprimir só os divisores de 500. Então, se for divisor de 500, eu vou imprimir o número, não é isso? Então, lá, como eu disse, ó, olha só, se 500 dividido por i der resto zero, olha só a lógica aqui agora, vou explicar. Então, ó, eu falei, o i vai subindo de 1 em 1, só que eu tenho que testar. Cada hora, o i eu tenho que testar todos os i's para ver qual deles que divide por 500 e dá resto zero. Ok? Lembra quando eu falei lá, na hora de eu fazer uma divisão, eu vou fazer barra i. Lá. Se eu for só dividir 500 dividido por i, eu estou comparando o resultado de 500 dividido por i vai dar zero. Olha só. Então, se eu falar assim, ó, 500 dividido por i, se eu colocar aqui 10, por exemplo, 500 dividido por i dá 10, esse i aqui tem que ser 50. Porque 500 dividido por 50 dá 10. Ok? Mas quando eu coloco no lugar da barra a porcentagem, eu estou querendo saber o resto e não o resultado da divisão. Ok? Ó. Então, se eu colocar a barra, eu estou querendo o resultado. 500 dividido por i. Quanto que dá? Dá x. Só que se eu colocar a porcentagem, eu estou querendo saber não o resultado, mas eu quero saber o resto dessa conta. Então, no meu caso aqui, eu estou querendo saber se quando o resto de 500 por i for zero, o número divisor de i, não é isso? O número divisor de 500, como eu disse, não é isso? Então, toda vez que o número i, o i vai subindo. 1, 2, 3. Toda vez que ele subir um número, e esse número, eu pegar 500 e dividir por esse número, que vai ser o i, e o resto for zero, o que vai acontecer? Eu vou imprimir esse número. Vou falar que esse número é um divisor de i. Tá vendo? Eu vou imprimir esse número. Então, toda vez, se 500 dividido por i for o resto zero, o resto de 500 por i for zero, eu vou imprimir o i. Porque o i, então, ele é um divisor de 500. Tá claro? Eu vou dar só um contrabarra n aqui para poder pular uma linha. Cada vez que eu vou fazer um número divisor de 500. Vou rodar aqui só para todo mundo entender e eu volto a explicar o código. Olha lá, System Pause para terminar, ponto e vírgula. Vou rodar, mas aqui eu estou vendo aqui, eu esqueci printf, ok? Então, F9 para rodar. Então, olha lá, ele vai gerar os números que são divisores de 500. Tá vendo? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250 e 500. Só esses números são divisores de 500. Ou seja, na hora que eu pego 500 e divido por qualquer um desses números aqui, o resto é zero. Ok? Então, vou voltar lá e explicar o código para todo mundo ficar claro para todo mundo. Então, olha lá, ó. Declarei uma variável i, que é ela que eu vou fazer subir de 1 em 1, não é isso? Zerei a variável, i recebe 0. Então, eu faço lá, ó, para i
de 1 até i valer 500, de 1 em 1, olha lá, de 1 em 1, o que eu quero? Toda vez que 500, eu pegar 500 e dividir pelo valor de i e o resto for zero, o que eu vou fazer com isso? Eu vou imprimir. Imprimir quem? Imprimir i. Ok? Coloquei, repetindo aqui, ó, coloquei porcentagem d porque eu vou imprimir o conteúdo de uma variável. E a variável é do tipo inteira. Então, se ela é do tipo inteira, eu coloco d. Não é isso? Então, eu vou imprimir o conteúdo de uma variável do tipo inteira. Qual que é a variável? Está aqui na frente, depois da vírgula. A variável i. Ok? Então, fiz o se aqui dentro do for. Então, é importante a gente ressaltar isso. É o seguinte, eu posso fazer quantos for eu necessitar um dentro do outro. Assim como o if. Eu posso fazer um if dentro do for, mais de um if dentro do for, vários ifs dentro de outros ifs. Ok? Então, isso aí não interfere. Por que eu coloquei o if dentro do for? Porque eu necessitava testar isso aqui, essa condição, ó, de 500, o resto da divisão de 500 por i ser zero, toda vez que eu tiver um valor de i, não é isso? Porque se eu colocar isso aqui fora do for, se eu colocar aqui fora do for aqui, ó, depois, eu vou rodar o for lá, só que eu não vou ter o valor de i para eu poder testar 500 o resto da divisão de 500 por i. Então, como eu tenho que testar o resto da divisão de 500 por i, e esse i vai mudando, eu tenho que colocar aqui dentro. Eu testo aqui dentro, quando ele terminar de testar, ele volta lá no for, e o i passa a ser 2. Aí ele vai testar aqui de novo, 500 dividido por 2, o resto dá 0? Dá. Ele vai imprimir. Terminou? Terminou. Ele volta aqui, fecha e volta lá no for. Agora o i é 3. 500 dividido por 3, o resto dá 0? Não. Então ele não imprime. Ok? Não imprime. Ele pula ali, chega aqui no final do for, volta lá no for. O i vale 4. 500 dividido por 4, o resto dá 0? Sim, dá 0. Então ele vai lá e imprime 4. Termina o if, termina o for, volta lá. O i vale 5. E por aí vai até o i valer 500. Ok? System Pause para parar na tela a execução do código. Ok? Repetindo, ó, F9 para todo mundo ver lá. Aí o resultado é 1, 2, 4, 5. Os números divisores de 500. Ok? Vamos fazer um outro aqui agora, para fixar também. Vamos fazer um detalhe aqui. Ó. Vamos supor que eu quisesse mostrar, ao invés de 1 para 500 até 500, eu quisesse mostrar o contrário, de 500 até 1, que é aquela questão que eu falei, se eu quiser pegar um número maior até um menor, se eu posso fazer. Então, o que eu faria aqui, se fosse de 500, se eu quisesse imprimir de 500 até 1? O que eu faria? Eu colocaria de 500 até 1, olha só. Eu vou de 500 até 1, e menos menos. Só que aqui, ó, ao invés de ser, olha só, de i até 1, não é isso? Ó, de i 500, desculpa, de i 500 até i valer 1, só que aqui não pode ser menor ou igual a 1. Ou seja, tem que ser o que agora? Maior ou igual a 1, não é isso? Então o i vai diminuindo, ele vai sendo maior. Então ele é 500, depois ele vai ser 499, então ele vai sendo maior que 1, até ele chegar em 1. Tá vendo? I menos menos. Vou executar aqui, ó. F9. Ele vai rodar e mostrar o contrário, olha lá. 500, 250, 125 até o 1. Ok? Imprimiu o contrário. Então, é muito simples isso aqui. Muito tranquilo, né? Então, vamos fazer o outro agora, que vai ser o seguinte. Vamos supor que eu quero fazer um programa que exiba todos os números menores que 500, que quando eu dividir por 9, o resto vai ser 4. Então, olha só. Aqui nessa questão, eu queria pegar todos os divisores de 500. Ou seja, o resto era 0. Não é isso? Agora eu quero pegar todos os números menores que 500, que quando eu dividir por 9, o resto vai ser 4. Então agora eu vou pegar um número aqui, ó, que quando eu dividir por 9, olha só, no lugar do i, vai dividir por 9 e o resto vai ser 4. Então o 4 vai entrar no lugar do 0. Olha só como é que é fácil. Então vamos
iniciar aqui de novo. Então, vou desmanchar isso aqui também. Então, coloquei o include stdio para imprimir, né, que são as funções de impressão. Aqui para gerar o emulador do DOS. Aqui para falar que eu vou usar a linguagem portuguesa. Include locale.h. Coloquei o main para iniciar o programa com as chaves, né? E agora eu vou definir mesmo a minha linguagem portuguesa. LC underline all, vírgula, portuguesa. Ponto e vírgula no final. Opa! Ponto e vírgula no final. Então, só sempre lembrando dessa ponto e vírgula, viu, gente? Não é vírgula, é ponto e vírgula. Então, agora, da mesma forma, não estou pedindo ao usuário para digitar nenhum número, né? Eu não quero que ele digite nenhum número. Eu vou, então, criar uma variável i, porque eu quero pegar todos os números menores que 500. Então, eu vou pegar do número 1 até o número 500, ok? Então, vou criar a variável i e vou zerar a variável i. I recebe 0 também, ok? Agora, eu vou então fazer o for, né? Não estou pedindo para o usuário para digitar nada, então não preciso do printf nem do scanf. Então, vou fazer o for. Como é que vai ser meu for? Então, repetindo a pergunta. Eu quero exibir todos os números menores que 500, que divididos por 9 dê resto 4. Então, eu vou pegar todos os números de 1 até 500. Olha só. De 1 até 500. Certo? E mais. Que faça o quê? Que se esse número, olha só, se esse número dividido por 9, o resto vai ser 4. Olha só. Então, eu vou pegar todos os números de 1 até 500, de 1 em 1, e se esse número que eu estou pegando, olha o i aí, eu dividir por 9 e der resto 4, eu quero imprimir esse número. Então, eu quero o quê? Printf. Então, eu quero imprimir esse número aí. Eu já vou colocar a porcentagem, a contrabarra n. Imprimir quem? O número. I. Aí, ó. Então, vamos lá. De novo, ó. Criei a variável i. Zerei a variável i e recebe 0. Então, todo número de 1 até 500. Então, vou verificar todos os números de 1 até 500. De 1 em 1, não é isso? Então, todo número de 1 até 500 que, se eu pegar esse número, ó, olha aí, ó, se eu pegar esse número e dividir por 9 e o resto for 4, lembrando que se eu colocar dividir por 9 aqui, ó, a barra dividido por 9, eu não vou pegar o resto mais, eu vou pegar o resultado. Então, se eu colocasse i dividido por 9 igual a 4, eu estou querendo saber qual o número que eu divido por 9 e vai dar 4. Nesse caso aqui é o 36, né? 36 dividido por 9 dá 4. É o único número que ia dar certo aqui. Mas como eu não quero pegar o resultado, eu quero pegar o resto, é porcentagem. Certo? É o resto, ou seja, o quanto que sobra. Então, lá, toda vez que eu pegar um número e o resto dele dividido por 9, o resto der 4, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, aí, a porcentagem D, que ele é inteiro, imprimir quem? Imprimir esse número. Tá claro? Então, aqui agora, fora do for, eu vou colocar lá, ó, System Pause. Vou executar aqui de novo. F9. Então, lá, vou lá em cima, que ele já gerou todos os números, só para vocês verem, ó. Olha lá. O primeiro número é o 4. 4, quando eu divido 4 por 9, dá nada, dá 0. E quanto que sobra? Sobra o próprio 4. Se eu pegar 13 e dividir por 9, 13 dividido por 9 dá 1. E sobra quanto? 4 também. 22 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. 22 menos 18, sobra 4 também. Viu aí? Então, aqui está gerando todos os números menores que 500, que quando eu divido por 9, o resto dá 4. Todo mundo entendeu isso aqui?
Então, vamos fazer agora um programa que peça ao usuário para digitar um número. A gente vai verificar se esse número é um número primo. Ok? Então, a gente vai pedir ao usuário para digitar um número e a gente vai verificar se esse número é um número primo. Então, como é que a gente vai fazer agora? Então, vou desmanchar aqui, deixar até o set locale lá, né, para definir a linguagem portuguesa. Então, para eu saber se o número é primo ou não, o número primo é aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, se o usuário digitar, por exemplo, o número 20, eu vou ter que verificar se o 1 é um divisor do 20, se o 2 é um divisor do 20, se o 3 é um divisor do 20, até o 18, o 19 e o 20, não é isso? Se apenas 2 números destes forem divisores de 20, quer dizer que o 20 é um número primo, não é isso? Então, repetindo, o número primo é aquele que, se eu pegar todos os números menores que ele, e esses números, apenas 2 forem divisores dele, esse número, então, é o número primo, certo? Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma variável, que vai ser a variável i, que eu vou fazer que essa variável i saia do número 1 até o número que o cara digitar, que o usuário digitar, certo? O cara digitou 20, então eu vou verificar de 1 até o 20. Se o cara digitou 30, eu vou verificar do 1 até o 30. Né? Então, eu vou fazer esse i subindo assim como as outras questões lá. O i vai subindo de 1 em 1. Além do i, eu vou precisar de uma variável chamada num, por exemplo. Essa variável num vai ser a variável que o usuário vai digitar, certo? Então, toda vez que o usuário digitar um número, eu vou armazenar nessa variável num, ok? E eu vou precisar de uma outra variável, que eu vou chamar de cont. Essa variável cont vai ser um contador para mim. Como é que ela vai funcionar? Toda vez que um número for divisor do número que o usuário digitou, eu vou somar aqui no cont 1. Eu vou somar o número 1 aqui. Então, eu vou somando sempre 1 no cont toda vez que o número que o cara digitou, que o usuário digitou, tiver um divisor. Para quê? Para eu verificar no final quanto que tem dentro de cont. Ou seja, se dentro de cont tiver só 2, eu vou saber que o número que o usuário digitou é um número primo, porque o cont só conta os divisores. Vou explicar daqui a pouco de novo para vai ficar mais bem detalhado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou zerar a variável i, eu vou zerar a variável num, certo? E vou zerar a variável cont. Agora, dessa vez, eu vou pedir que o usuário, então, digite um número. Digite um número. Contra barra N aqui e ponto e vírgula no final. Eu vou ler, então, agora o número, scanf. Ok? Scanf, porcentagem D, porque ele é um número inteiro, e vou armazenar dentro de num. Ok? O número que o usuário digitar, eu vou armazenar dentro da variável num. Certo? Agora eu vou fazer o for. Então, o for, então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui de i igual a 1 até i igual a quem? Agora é que está a jogada. Igual a num. Porque eu não tenho número. Antes, nas outras questões, eu falava lá que eu queria verificar os números menores que 100. Então, eu colocaria aqui 100. Colocava aqui 100. Quero verificar os números menores que 500. Eu colocava aqui também 500. Só que agora eu não sei qual que é o número. O número é o número que o usuário digitar. Então, esse número que o usuário digitar vai estar aqui, ó, lido dentro da variável num. Então, eu vou de i valendo 1 até i chegar no número que o usuário digitar. Ok? Então, ele vai chegar até no número que o usuário digitar. De 1 em 1. Por que ele vai chegar até o número que o usuário digitar? Porque o número que o usuário digitou, por exemplo, 20, eu vou verificar de 1 até 20. Se o usuário digitar 30, eu vou verificar de 1 até 30. Se o usuário digitar 10, eu vou verificar aqui, ó, de 1 até 10. Ou seja, vai até o número que o usuário digitou. Ok? Então, vou verificar do número 1 até o número que o usuário digitou. Então,
Para eu saber exatamente, o que eu vou ter que fazer? Toda vez que eu pegar num, que é o número que o usuário digitou, e o resto da divisão por i for igual a zero, ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que se eu pegar o número que o usuário digitou e dividir por i e o resto for zero, quer dizer que o número é primo, quer dizer que o número é um divisor, não é isso? Então, lá, se eu pegar, o usuário digitou 10. Se eu pegar o i, que vale 1, 10 dividido por 1 dá 10 e o resto é 0. O resto é 0. Então, o número 1 é um divisor de 10. Aí, se eu rodar de novo, agora o número agora é o 2. 10 dividido por 2 dá 0 também? Dá. Então, toda vez que isso aqui for verdade, que eu pegar um número que o usuário digitou, olha só, toda vez que eu pegar um número que o usuário digitou e dividir por i e o resto for 0, o que eu vou ter que fazer? Dessa vez eu não vou ter que imprimir, eu vou ter que contar. Ou seja, o que tem dentro de conte vai receber o que tem lá dentro de conte ou conte mais 1, aliás. Então, ele vai receber o que tem dentro de conte, aí, ó, o que tem dentro de conte mais 1. Então, toda vez que o número lá, o número que o usuário digitou, dividir por i, der um resto 0, eu vou pegar o que tem lá dentro de conte. Vamos supor, lá dentro de conte atualmente tem quanto? Tem 0. Então, 0 vai receber 0, né, que é o que tem lá dentro, mais 1. Então, conte agora vai ter 1. Então, conte agora tem 1, porque ele tinha 0, recebeu 0 mais 1. Então, ele tem 1. Na hora que ele rodar o for aqui de novo, ele vai rodar o for para 2. E aí ele vai pegar 20 dividido por 2. Dá resto 0? Dá. Então ele vai rodar o que tem aqui dentro do if. O que ele vai fazer? O que tem dentro de conte é quanto? É 1, não é isso? Então 1 vai receber 1 mais 1. Então quanto que vai para dentro de conte agora? Vai ser 2 agora, porque ele contou o que já tinha lá dentro com 1. Então agora ele vai para 2. Tá claro? Então toda vez que ele rodar o for, ele rodou o for aqui, ele chegou no if e viu que o número que o usuário digitou, eu dividi por i e o resto for 0, ele vai contar. Ele vai guardar aqui dentro de conte mais 1, sempre mais 1, somando sempre mais 1. O que vai acontecer? No final do for, depois de rodar todos os números, eu vou ter que verificar o quê? Olha só, se conte for maior que 2, o que vai acontecer? Eu vou imprimir. Imprimir o quê? O número digitado não é primo. Então, se o número... Então, olha só, o conte não vai contar quantos são os divisores. Se esses divisores forem... Se eu, depois de rodar tudo, eu vi que tem mais de 2 divisores... Aí, ó, se eu ver que o conte tem mais de 2 divisores, quer dizer que o número não é primo, porque o número primo só tem 2 divisores, que é 1 e o próprio número. Então, ó, se o conte maior que 2, se o conte for maior que 2, eu vou imprimir. O número digitado não é primo. Agora, se não, o que eu vou fazer? Já vou imprimir direto para ficar mais fácil. Se não, o número digitado é primo. Porque se ele não for maior que 2, ele vai ser igual a 2. Porque menor ele não pode ser, porque ele vai sempre dividir por 1 e por ele mesmo, pelo menos. Não é isso? Então ele vai ser sempre igual a 2 ou maior. Se ele for maior, ele vai imprimir que o número não é primo. Se não, ele já vai falar logo que o número é primo. Olha lá. Se não, o número digitado é primo. Fechei. System pause. Ok? Vou executar aqui, ó, F9. Então, olha lá, digite um número. Vou digitar o número 4. Dá Enter. O número digitado não é primo, tá vendo? 4 não é primo. Vou dar um contra barra N ali depois, para ficar mais clara a leitura. Contra barra N.
E aqui também, vou dar um Ctrl+N N aqui. Então, F9. Vou rodar de novo um número que não seja primo. Então, lá, vou digitar o número 30, por exemplo. Digite um número, 30. O número digitado não é primo. Vou rodar outro número aqui, ó. Vou rodar o número F9. Agora eu vou digitar o número 7. O 7 vai dar primo, quer ver? Ó? 7. O número digitado é primo. Ok? Então vou lá dar uma explicação de novo. Então, criei as variáveis i, que vai ser a que vai rodar dentro do for, não é isso? Vai subir de 1 em 1. A variável número, que é o que o usuário vai digitar, e a conte, que vai ser a contadora. Toda vez que um número for divisor do número que o usuário digitou, eu vou somar um aqui dentro de conte. Então, vou zerei as três variáveis aqui, ó. Zerei i, zerei num e zerei conte. Pedi, imprimir, ó. Pedi para o usuário digitar um número. Ok? Vou ler, aí scanf, vou ler esse número, li, e vou armazenar dentro de número. Dentro do for, então agora eu faço o for. Para eu ir de 1 até o número que o usuário digitou, por que eu tenho que verificar até o número? Porque eu tenho que saber os números que são divisores do número que o usuário digitou. Então, vamos supor, se o usuário digitou 100, eu tenho que verificar de 1 a 100 qual que divide o número 100. Okay? Se o usuário digitar 10, eu vou ter que olhar do 1 até o 10. Então, eu vou ter que sempre olhar aqui, nesse caso, de 1 até, de i valendo 1, até i valer o número que o usuário digitou, de 1 em 1. Certo? Então, para eu fazer isso, o que é que eu tenho que ver agora? Se, aí ó, o if, se o número que o usuário digitou, dividido pelo meu i, o resto der 0, eu vou contar. Toda vez que o número que o usuário digitou e eu dividir, pegar o número que o usuário digitou e dividir por i, que vai ser o meu i, que é o que vai ficar rodando, o resto for 0, eu vou somar um dentro de conte. O conte vai sempre receber, toda vez que isso acontecer, conte mais 1. Então ele vai rodando aqui dentro do for. Quando acabar o for chegar no número que é o que o usuário digitou e terminar, eu vou verificar, ó, depois do for. Se depois de tudo que rodou aqui, se o conte, fechei o for, tá vendo? Detalhes aí, fechei o for, então o for já terminou. Se o meu conte, que é o que eu estou somando, for maior que 2, eu vou imprimir o quê? Que o número não é primo, certo? Porque ele tem mais de 2 divisores, então o número não é primo. Se não, eu vou imprimir o quê? Que o número é primo. Por quê? O número ele tem 2 divisores ou então mais de 2. Ele não vai ter um divisor só. Ele sempre vai dividir por 1, pelo menos por 1 e por ele mesmo. Então, se ele for maior que 2, ele vai falar que não é primo. Se não, ele já vai falar que ele é primo. Ok? E termina o programa fechando. Espero que todo mundo tenha entendido. Já tem lista de atividades lá na sala para todo mundo fazer. E exercício lá no fórum também, que também é variativo. Qualquer dúvida, posta lá no AVA. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.